Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não se esqueçam de dar o like e se inscreverem no canal, certo pessoal? Bem, então vamos lá. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Certo? Então aqui, pessoal, primeiramente ele fala para a gente relacionar essa cavidade, né, no solo como se fosse um tubo sonoro, certo? Então eu vou fazer primeiramente aqui uma pequena representação de como é que a gente trabalharia com um tubo sonoro. Considerar aqui um comprimento L do tubo, certo? O que acontece? Quando é emitido um som, né, da cavidade aberta desse tubo, ele vai refletir na outra extremidade e essa onda refletida vai interferir com as ondas que estão sendo emitidas, criando então um certo padrão. Se a gente tem uma certa relação entre o comprimento de onda dessa onda e a profundidade desse túnel, nós temos uma sequência de interferências construtivas e destrutivas, certo? Então, para um tubo sonoro, por exemplo, quando há uma interferência construtiva, né, temos, por exemplo, a seguinte situação: uma onda desta maneira, né, cujo comprimento seria equivalente a 4 vezes o comprimento desse túnel. Ou seja, eu estou emitindo uma onda a certo pico, então a gente vê aqui uma interferência construtiva, pois ele reflete e interfere com as ondas seguintes e o padrão gerado é um padrão este aqui, né? Ou seja, este ponto aqui acima está sendo uma interferência construtiva, ou seja, eu estou escutando, enquanto aqui na base uma interferência destrutiva, eu não escuto o som. Certo? Só que isso vai variar de acordo com a frequência. Então, se eu tiver uma frequência maior, onde aconteceria algo desse jeito de novo, seria onde eu emito o som, só que o som, ao refletir na base, ele reflete de tal maneira cujo seu comprimento de onda vai retornar uma interferência destrutiva. Então, tem a onda emitida, a onda refletida e a sobreposição dela dá uma interferência destrutiva aqui, onde o comprimento de onda dessa vez seria o equivalente a 2 L's, né? A gente vê meia onda. Aqui a gente via 1/4 de onda. Se irmos mais adiante, só para ver um padrão, novamente um comprimento L, nós temos aqui a nossa fonte emitindo uma onda, certo? Onde nós iremos ter agora o que dessa vez, né? Uma interferência, deixa eu só tentar desenhar aqui, destrutiva. As ondas refletidas e emitidas estão se sobrepondo e dando uma interferência construtiva, né, na região onde eu emiti o som. Ou seja, eu vou emitir o som e vou ouvir. Aqui eu já não escuto, aqui eu escuto. Certo? E aqui a gente observa que o comprimento de onda seria o equivalente a 4/3 do comprimento, né? Pois a gente vê aqui, ó, que faltaria mais 1/4 de onda para fechar. Mais 1/4 de onda para completar, né, uma oscilação inteira. Então ali a relação 4L sobre 3. Ok? Isso aqui ficaria melhor dando uma lida sobre tubos sonoros. Tá? Dessa forma, a gente tem que o comprimento de onda nessa lógica aqui, ó, nesse caminho, é nada mais do que 4 L's, 4 vezes o comprimento do tubo, dividido por N, onde N é o que a gente chama o número do harmônico, né? Que é onde acontece isso. Aqui seria o N igual a 1, harmônico 1, aqui o harmônico 2, aqui o harmônico 3. Então, teremos esses 3 harmônicos aqui, de exemplo. E para qualquer outra sequência, temos um valor N qualquer. Tá, por que isso? Porque aqui nessa questão, primeiramente, a gente vai ter que determinar qual é o harmônico que se refere a essa frequência de 135 Hz para esse túnel de comprimento de 30 metros.
E depois, com isso, a gente vai ver o próximo harmônico, né? Vai ter o próximo harmônico, daí com isso, e ver qual é a frequência que dará para este próximo harmônico, né? Tendo aqui, então, a velocidade do som no ar, 360 metros por segundo, certo? Bem, colocando aqui uma outra lauda, né, o que nós temos? O comprimento de onda, como eu expliquei ali, 4L sobre N. Claro, isso aqui poderia ser pensado direto. Quem estudou sobre os tubos harmônicos já vai lembrar dessa relação aqui. E da equação da onda, que velocidade é igual a lambda F, né, fazendo a junção desses dois, temos que V é igual ao quê? No lugar de lambda substituído pela expressão, temos 4LF sobre N, 4 vezes o comprimento do tubo, que neste caso seria o túnel, vezes a frequência, vezes o harmônico desta frequência, né? Claro, poderia-se ter valores intermediários entre este comprimento aqui de 4Ls e este de 2Ls, sim, só que daí não teríamos nenhum tipo de padrão de interferência construtiva e destrutiva em pontos fixos, né? A gente não teria esses pontos aqui, ó, chamados nodos, que é onde é a interferência destrutiva, e não há deslocamento deste ponto, né? Ele vai ficar sempre aqui, certo? Ok? Com isso, a gente vai o quê? Vamos isolar o N nessa expressão. Para quê? Para ter a expressão para determinar qual harmônico que a gente está lidando para aquela frequência de 135. Então, aqui nós teríamos 4LF sobre V, né? O que eu fiz aqui? O N que estava dividindo passa se multiplicando. Como vai estar multiplicando com o V passa, então, dividindo, né? Daí, então, substituindo os valores, certo? Botando aqui 4 vezes 30 vezes 135 divididos pela velocidade do som, que é 360, esses aqui são todos os valores retirados aqui do enunciado. Nós conseguimos ver o seguinte, que podemos cortar um zero do 30 com o zero 360. 4 vezes 3 dá 12, que ficaria então, né, 12 vezes 135 divididos por 36. Que eu posso simplificar o 12 com 36, aqui ficaria 1, aqui ficaria 3. Eu teria então 135 divididos por 3, que é igual a 45. O número do harmônico é uma grandeza adimensional, né? Não possui unidade de medida, certo? Então a gente vê que o harmônico aqui, ó, é o harmônico 45, é o número desse harmônico, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nós iremos usar essa mesma expressão V igual a 4LF sobre N. Para quê? Para determinar a frequência do próximo harmônico. Então aqui a gente vai usar a mesma fórmula, só que agora em vez de isolar o N, isolaremos F. Passando o N para o outro lado, multiplicando, né? E o 4L que está multiplicando passa-se dividindo. Então nós teríamos aqui que para F seria igual ao quê? A N vezes V divididos por 4L. É uma questãozinha bem chatinha essa daqui, certo? Bem, só que agora temos que ver o harmônico. O harmônico não vai ser o 46, que seria o próximo. Por quê? Porque a ideia é que a gente escuta uma frequência de ressonância. Ou seja, a ideia é a gente tem que ouvir esta frequência, vai ter que ser escutada, vai ter que ser captada. Então não pode ser o 46. Por quê? Porque se a gente observa aqui, ó, a gente tem um padrão intercalado de interferência construtiva e destrutiva. Quando N é 1, a interferência é construtiva. Quando N é 2, é destrutiva. Quando N é 3, construtiva. E assim por diante. Com isso a gente vê, quando o harmônico é um ímpar, nós temos interferências construtivas. Quando o harmônico é um par, nós temos uma interferência destrutiva. Então, nessa ideia, o harmônico 46 seria uma interferência destrutiva, não seria captado, então, pelo equipamento. Tem que ser uma interferência construtiva. Então, a gente tem que usar o N igual a
47. É outro detalhezinho muito complicado da questão, né? Se a probabilidade estiver de acordo com o prova, qual será o valor da próxima frequência que será medida, certo? Então tem que ser medida. Uma interferência destrutiva eu não consigo medir, pois não teria um valor ali, né? Seria um zero, certo? Ok, né? Frequências, 2 ressonâncias consecutivas, ok. Tá? E é justamente essa ideia de frequência de ressonância, é uma frequência que eu estou escutando e que está dando a ressonância, né? Ou seja, uma interferência construtiva. Essa é a palavrinha-chave aqui que dá que engana na questão, porque usar o 46 tu acha outro valor. Bem, com isso a gente substitui então 47 vezes 360 divididos por 4 vezes 30. Aqui então podemos fazer a mesma coisa, cortar 0 com 0. Aqui 4 vezes 3 vai dar 12, que eu posso cancelar com 36, né, fazendo diretamente. E vamos obter 47 vezes 3, que vai dar então valor de 141. Como é unidade de frequência, temos 141 Hz. Aqui eu não coloquei em nenhum momento as unidades para não poluir mais os cálculos, né? Mas aí a gente tem que saber que a frequência em Hz 141, certo? O que vai bater com a alternativa de letra C. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários, que eu respondo assim que puder. E bem, agradeço aí a assistir o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.